urgente, entenda todos os detalhes com relação às manifestações que aconteceram hoje, no dia 8 de janeiro, com relação também à intervenção militar, com relação ao governador Ibanez Rocha, com relação ao secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem vos fala é o professor Hansky Carvalho. E hoje, dia 8 de janeiro, ocorreram várias manifestações e uma delas aqui em Brasília, que resultou em muita coisa, muita interpretação e tudo mais. E eu trouxe como convidado aqui para falar um pouco com vocês o professor Orlando Júnior, ele que é professor de Direito Constitucional, e ele vai explicar todos os detalhes com relação à intervenção federal para você. Mas antes, é claro, eu quero só te lembrar de perguntar o que você acha com relação a essas informações. Deixa nos comentários aqui se você concorda, se você discorda, se você acha correto, acha excessível. Eu quero ouvir a sua opinião e olha, eu vou responder todos os comentários. Comenta aqui embaixo. Lembrando sempre que nós temos resumo final para concursos, diversos concursos, polícia, concurso de educação, você pode solicitar aqui embaixo. E todo nosso YouTube ele está com problemas. Se você não curtir, não comentar, não deixar um like, ele não vai te entregar os próximos vídeos. E todo o valor arrecadado neste nosso vídeo vai ser doado para crianças e famílias carentes aqui do nosso canal. Então, vamos ouvir a inteligência do professor. Antes, é claro, eu quero só te mostrar algumas informações aqui, ó, com relação às autoridades, o governador Ibanez Rocha, o atual ministro da Justiça, Flávio Dino. E vamos ouvir a inteligência do professor Orlando Júnior, que vai falar e vai explicar pra gente. Fala galera, tudo bem? Sou o professor Orlando Júnior, sou professor de Direito Constitucional e nós vamos falar aqui agora sobre algo que acabou de acontecer, que é a decretação de intervenção federal no Distrito Federal. Primeira coisa que eu te peço é, curte aí esse vídeo, faça a inscrição no canal. Eu estou sempre aqui falando de direito constitucional para os meus alunos, para os cidadãos de uma forma geral e tentando ser o menos jurídico possível para que as pessoas possam entender o que acontece muitas vezes. Então vamos lá. O presidente da República, de acordo com o artigo 84, inciso 10, ele tem competência privativa para decretar e executar uma intervenção federal. Primeira coisa que nós precisamos entender, o que é uma intervenção federal? Nós precisamos observar que os entes federativos, União, Estados, DF, municípios, eles têm autonomia. Quando eu falo que eles têm autonomia, isso acontece em virtude da nossa forma de Estado, que é a federação. Eles têm poder, mas eles têm um poder limitado. Só quem tem poder ilimitado é quem tem soberania, no caso a República Federativa do Brasil. Então quando eu falo que esses entes eles têm autonomia, significa que eles têm autonomia política, administrativa e financeira. Só que o que aconteceu hoje? Começamos ali a ver uma manifestação em virtude da insatisfação de alguns, e isso acabou excedendo e muito o bom senso, a razoabilidade, e chegamos a ver crimes sendo ali ocorridos diante dessas manifestações. Invasão de órgãos públicos, invasão do Congresso, agressão a policiais em algumas situações, alguns vídeos que já foram veiculados aí. Então, em virtude dessa situação totalmente atípica e para por fim a esse grave comprometimento de ordem pública, o presidente da República, então, com base no artigo 34, inciso 3º, ele vai lá e decreta uma intervenção federal. Professor, quando acontece essa intervenção... Parando aqui, vou só indicar para que você já siga o Instagram do professor, tá bem? É um Instagram maravilhoso, com muita informação. Professor com quase 15 anos de experiência aí com concurso. E vamos continuar ouvindo a inteligência dele. E fica o quê? Quer dizer que agora o Lula, o interventor, toma conta do DF? Não, vamos devagar. Essa intervenção federal, ela foi feita na segurança pública. Se você pegar o decreto de intervenção, ele vai lá discriminar, inclusive o artigo da Lei Orgânica 117, salvo engano, o qual ele vai fazer a intervenção. Então, significa que amanhã o Ibanez continua deliberando questões de saúde, questões de educação, mas na segurança pública do Distrito Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, a ordem ela não vai mais ser emanada desse governador, dessa autoridade que tomava conta aqui no DF. Agora, eles precisam obedecer, eles estão subordinados
ao interventor que foi nomeado então pelo presidente nesse decreto de intervenção. Então, mais uma vez eu reitero, os órgãos do DF eles continuam agindo normalmente. Entretanto, os órgãos de segurança pública, a partir de agora, eles devem obediência, eles devem respeito ao interventor. Então, se antes tinha uma ordem de um comandante-geral, de um governador, agora você tem que obedecer à ordem, então, desse interventor. Agora, o que eu preciso sempre destacar é que intervenção federal nunca pode ser tido como regra. Ela sempre será uma medida excepcional. É tanto que o texto da Constituição fala que a União não intervirá nos estados DF, exceto em alguns casos. Dentre eles, no caso de, por fim, a grave comprometimento de ordem pública, que foi o que nós vimos hoje. Beleza? Então, eu estou tentando aqui ser o mais objetivo possível. Segundo ponto, quando eu decreto uma intervenção, eu preciso especificar. Se você ainda não se inscreveu no canal, ativou o sininho, lembre-se que todo o valor arrecadado vai ser doado para crianças e famílias carentes. E o nosso YouTube, ele tá com problema. Se você não curtir, não comentar, não deixar like, ele não vai te entregar os próximos vídeos, beleza? Vou deixar, vou continuar o Orlando aí, falando. Explicar algumas coisas, o interventor, a abrangência, até porque a intervenção ela sempre vai ser uma medida temporária. Eu não posso tomar de forma perene, de forma definitiva a autonomia do ente. Eu só posso tomar temporariamente. Por isso que o decreto, ele fala que ele vai então ter abrangência até dia 31 de janeiro. Beleza? Então, cuidado, pessoal. Intervenção federal é quando o ente maior toma provisoriamente a autonomia de um ente menor, medida totalmente excepcional, para que de alguma forma ele possa resolver algum problema ali. E nesse caso nós vimos o problema que aconteceu hoje, Então o presidente entendeu que o DF não tomou as medidas cabíveis, as medidas necessárias, por isso então foi decretado a intervenção federal. Beleza? Tentei ser o mais objetivo possível aqui para que vocês entendam, Tem alguns achando que o Lula vai tomar conta do Distrito Federal, não é bem assim. A intervenção nesse caso ela acontece apenas na segurança pública. E é a primeira vez que nós estamos vendo isso acontecendo no DF, Nós vimos um caso no Rio de Janeiro, é a primeira vez que nós estamos vendo justamente porque isso é uma medida excepcionalíssima, é a última ratio. Você tenta de tudo para não intervir. Quando entende que não tem mais jeito, então você vai lá e faz isso. Um grande abraço, bons estudos e... Eu vou deixar o Instagram do professor Orlando Júnior aqui nos comentários, tá bem? Na descrição do vídeo. É importante que você tenha acesso a todas essas informações e tudo mais. Todos os nossos vídeos sempre nós colocamos ali a descrição, as informações que vocês precisam acessar e tudo mais, como você pode ver aí. E a gente vai acompanhar todos os detalhes aí, porque isso pode influenciar muito os concursos. Como você pode ver aí, vai clicar na nossa página tá aí, Quando você clica nela, você vai clicar aqui, nos comentários, vai ter aqui, a descrição, e geralmente eu coloco o primeiro comentário com as informações que a gente fala no vídeo. Basta você clicar nela aqui, e você vai ter acesso a todas as informações. E aqui, como você pode ver, nós temos as informações mais atuais. Dino, sobre os atos, fala que terrorismo. Lula cita punição exemplar e decreta intervenção, como foi dito aí. O governo diz que quase 200 pessoas foram presas. O governador Ibanez pede desculpas e tudo mais. E, apesar disso tudo, a gente sempre fala aqui de um momento importante do nosso vídeo, que algumas pessoas gostam bastante, que é o momento da palavra de fé. A gente traz uma palavra de força ao seu coração, sobretudo para essa semana bem incerta. Eu quero dizer para você que em meio à guerra você pode ter paz. E por que você diz isso, Hansky? Por algo simples. Se você ler um pouquinho Juízes capítulo 7, você vai ver que fala sobre os 300 de Gideão. Hansky, o que você quer dizer com isso? Fé é mais importante que força. Pense nisso. Por quê? Força é a sua força, fé é a força de Deus. E ela é incomparável. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu gostei, comenta e tamo junto. Bons estudos. Valeu, se inscreve no canal.